Olá, alunos da Escola Antônio Custódio de Mesquita. Aqui é a professora Valdenice. Sejam todos bem-vindos, né, os alunos das turmas de primeiro ano, tanto da sede como dos anexos de Pitombeira, Baixa Grande e Santa Cruz. Na aula de hoje, do dia 1º de março de 2021, nós iremos fazer a correção, tá? Da atividade de biologia da aula do dia 22 de fevereiro, ou seja, da última aula. Então, assim, relembrando aqui um pouquinho, a gente teve um material estruturado, né, que serviu de apoio para vocês pesquisarem e responder as questões. Também nós tivemos a aula no Google Meet, que para quem participou, né, foi bastante proveitosa e ajudou muito na resolução dessas questões. Lembrando que o tema dessa nossa aula foi a ciência da vida, né, o que a biologia estuda sobre essa ciência da vida. Então lá a gente discutiu diversos assuntos, como por exemplo o que é a biologia, né, os avanços que a biologia trouxe em relação ao descobrimento da vida. A gente falou também sobre as características dos seres vivos, a composição química destes seres vivos, a organização celular deles, que vai do metabolismo até a variabilidade genética. E por último, a gente frisou a questão dos níveis de organização biológica, que é nesses níveis que a gente pode distinguir, né, os diversos níveis hierárquicos, né, que vai desde o nível submicroscópio até o planetário, tá certo? Então, agora a gente vai fazer uma análise de cada questão, né, e eu gostaria que vocês tivessem com o caderno aí próximo, né, aberto na matéria de biologia, na aula do dia 22, para que vocês possam estar conferindo essas questões e vendo se realmente vocês acertaram. E se caso não tenham acertado, que vocês possam estar corrigindo agora, tá bom? A nossa primeira questão, gente, ela perguntava o seguinte: quais são os principais componentes químicos dos seres vivos? Então, era para você responder, né? E acertou, né, a pessoa que colocou que os componentes químicos são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Além desses, a gente também pode encontrar em menor quantidade o fósforo e o enxofre, tá certo? Então, a resposta dessa primeira questão era exatamente isso, ok? Seguindo para a nossa segunda questão, a gente tinha o seguinte enunciado: organismos procariontes apresentam células mais simples, que não possuem um núcleo organizado. São exemplos de seres procariontes. Aqui, né, as alternativas abaixo, pedir para você marcar o exemplo do organismo que é procarionte. Então, aqui o item correto são as bactérias e as cianobactérias. Como vocês viram lá no material estruturado, o caso da célula procarionte, ela é relativamente simples, mais do que a eucarionte, porque no seu interior não há compartilhamentos, né? Compartimentos, aliás, membranosos. Então, nesse caso aí, o exemplo aqui que a gente pode citar, que a questão está pedindo é um exemplo, né? Seria as bactérias e as cianobactérias, ok? Os outros exemplos aí não condiz com o que a questão está nos pedindo.
A terceira questão, ela era super fácil também, né? Lá no material de vocês, ele estava bem clara a resposta, né? Eu utilizei as próprias palavras lá do material para colocar aqui como resposta. Diferencie reprodução sexuada de reprodução assexuada. Então, o que é que você ia colocar aqui? Bem simples, né? Bem objetivo. Que na reprodução sexuada, observamos a participação de gametas e a combinação dos genes herdados dos pais. Quando eu falar aqui em participação dos gametas, né, eu estou querendo dizer que aqui vai ter participação do gene masculino e do gene feminino. Por isso é que ele diz aqui que as heranças elas vão ser herdadas dos pais. Então, nesse caso aqui, vai haver uma variabilidade genética. Já na reprodução assexuada, não há participação de gametas. Por isso é que os seres reproduzidos são exatamente iguais ao original, né, que é o que a gente chama de clone. Quando indivíduos diferentes, né, do parental surgem, geralmente é resultado de modificações do DNA, ou seja, mutações. Então, no caso aqui da reprodução assexuada, se houver um indivíduo aqui que não foi exatamente igual, é porque houve, né, o que nós chamamos aqui de mutação, houve uma alteração aqui no DNA, ok? Passando para a nossa quarta questão, bem simples, né? Aqui ela se refere à questão da organização celular. O que garante a continuidade da vida em nosso planeta é a capacidade que os seres vivos têm de item A, reprodução, B, metabolização, C, movimentação e D, crescimento. Então, aqui tá na cara, né, que é a reprodução. O que dá continuidade da espécie, no caso dos seres vivos, aqui vai ser a reprodução, ok? Nossa quinta e última questão, eu acredito aqui que seja uma das questões mais fáceis dessa atividade. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta é chamado de item A, ecossistema, B, comunidade, C, população ou D, biosfera. Então, aqui, né, só tinha como ser biosférica, que é um dos níveis hierárquicos da organização biológica, né? Então, assim, galerinha, eu espero que vocês tenham revisado aí as questões de vocês, se realmente acertaram, se andaram um pouquinho perto da atividade, de acertar a atividade, e que na atividade dessa semana, exatamente hoje, dia 1º de março, a gente possa, né, tirar dúvidas sobre algum dos pontos do nosso assunto, tá certo? Então, assim, para firmar aqui nosso compromisso, né? Vamos assistir essa videoaula, vamos conferir nossas respostas, tá certo? E a nossa atividade de hoje, ela vai estar disponível, tá certo? No Google Sala de Aula, o Classroom da sua turma. E qualquer dúvida, principalmente se você não estiver conseguindo acessar, você pode estar procurando os professores daquela turma para estar lhe auxiliando, tá certo? Então, meu muito obrigada a todos e boa atividade, né? Que vocês possam realizar a atividade de hoje com bastante êxito. E até a próxima.